Olá, pessoal. Nessa semana nós falaremos um pouco sobre regularização da vazão. Mas o que seria regularizar a vazão de um rio? Bom, como a gente sabe, a variabilidade temporal da vazão de água de um rio, ela pode ocasionar excessos de água em alguns períodos do ano, esses períodos chuvosos, e escassez de água em períodos mais secos, em se tratando de uma vazão média efluente que sai de um reservatório, por exemplo. Porque o objetivo da regularização principal é basicamente atender, por exemplo, a um barramento para abastecimento urbano ou rural, por exemplo, irrigação, aproveitamento hidrelétrico dessa água, atenuação de cheias, ou seja, conter esses excessos de água, controle de estiagem, ou seja, guardar esse volume de água que passaria em excesso na época das cheias para que seja usado na época da estiagem, fazer uso de controle de sedimentos, recreação também, né? Ou seja, fazer uma barragem para uso de recreação e navegação fluvial. Então, a gente, a partir do conhecimento de algumas vazões naturais de um curso d'água, a gente pode calcular o volume de um reservatório pelas vazões regularizadas. Determinar também a lei das vazões regularizadas a partir de uma derivação de uma vazão média, essa vazão constante, e a gente tem ali os dados da regularização visando calcular os volumes de água desse reservatório. Eu apresentarei aqui o básico. Então, quanto a alguns conceitos sobre reservatório, a gente tem o volume máximo, que é a cota máxima até onde as águas se elevam, um volume mínimo, o volume útil, que para nós aqui é o mais importante, e o tão falado, veiculado nas redes, que é o volume morto, que é o volume abaixo do nível mínimo, que é destinado a acomodar aquela carga de sedimentos que basicamente fica ali durante a vida útil desse reservatório. Então, nós temos aqui, digamos, um volume máximo de operação. Acima desse volume, a água começa a verter e ir embora, né? Ou seja, é o excedente que está passando aqui, e um volume mínimo operacional. Abaixo aqui nós temos o volume morto. Então, o que a gente vai calcular é justamente esse volume útil aqui, para que a gente tenha base de um volume para se construir um reservatório, por exemplo, uma barragem rural. Então, a partir dessa diferença entre o volume necessário para atender a vazão requerida a um período mais crítico e o volume de água que flui do reservatório, a gente consegue encontrar esse volume. Basicamente, pessoal, é o seguinte: nós temos aqui um período que vai de janeiro a dezembro de um ano e a vazão em metros cúbicos por segundo que flui aqui no curso d'água. Então, nós temos aqui, vamos observar, isso aqui é bem natural da nossa região. Os meses iniciais de um ano, a vazão ela começa mais alto. Por quê? Porque é o período que mais chove. Então, janeiro aqui, fevereiro, março, abril, essa vazão natural aqui do curso d'água já começa a diminuir. Vamos observando essa linha aqui, vai diminuindo, a gente entra aqui no período mais crítico, ou seja, o período de seca ao longo desse ano. E aí, quando a gente chega a outubro, novembro, como é esse mês que nós estamos, a gente já começa a ter mais frequência de chuvas. Então, a vazão do curso d'água começa a aumentar, né? Então, aqui é a vazão natural do curso d'água, que é a entrada de água no reservatório. Pois bem, se a gente fizer uma média dessas vazões, que é essa linha aqui vermelha, nós teremos o seguinte:
a soma do volume de água que está abaixo da média tem que ser igual à soma das vazões que estão acima da média. Então, se eu somar essas vazões aqui, aqui e aqui, eu terei um volume tal qual igual ao volume que está abaixo da média. Então, qual o volume de água que tem que ter um reservatório para que seja atendido no período da seca? É o volume crítico, que é esse que está abaixo da média. Porque se nós tivermos uma vazão média que está fluindo de água no seu vertedouro, nós teremos então uma vazão constante, está enchendo e esvaziando. Então nós temos aqui, ó, só para exemplificar um pouco mais, a vazão média. Nós temos aqui o período crítico, que é observado entre abril e setembro, né? E o volume necessário, que é esse volume VN aqui, ó, para que tenha essa vazão. Então, nós temos aqui também o volume, é o volume que está chegando, tá? É o volume que está afluente desse curso d'água, está sendo afluente no reservatório que a gente pretende construir. E aí nós temos aqui um volume crítico, que é nada mais, nada menos, eu vou explicar depois numa planilha, que é a vazão regularizada no período, essa vazão média aqui, menos a vazão afluente no período, ou seja, é a vazão que está regularizada, a vazão média, menos a vazão que está chegando nesse período. Então, se a gente somar todos esses pedacinhos aqui, nós teremos então um volume crítico, que é o necessário para o reservatório. Eu apresentarei um exemplo na planilha já explicando como que será a atividade dessa semana. Até mais!